o homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio especial: Invasão de privacidade. Não tenho melhor que isto, Vasco. E tu sabes porquê. Eu percebo. Saímos Hoje muito estás tarde num perdoado. sítio. Hoje estás perdoado. Bom, há dias gerou-se aqui sururu sobre uma mania minha e da Vera de olhar para dentro de casas que estejam com a janela aberta. Convém frisar, não olhamos ativamente do género vou parar aqui a ver. Não. Mas há um lado giro em passear ao fim da tarde ou à noite e ver as luzes nas casas e... Mas há muita gente e que está connosco. virar a cabeça e olhar e ver um candeeiro e um quadro na parede, uma televisão, esse tipo de coisas. Sei que eu e a Vera fomos olhados de lado por Pedro e Vasco e por isso eu achei que devia mostrar-vos aqui o que são verdadeiras invasões de privacidade. Vamos a isso. São boas histórias estas. Há Portanto, aqui no uma fundo, história- esta edição é uma edição a desculpabilizar Não, pode o ser, não, vosso não. comportamento Não. voyeurista. Não. de certa maneira é mostrar que tudo é relativo. Há uma história sobre venda de casa a fazer furor no fórum online Mumsnet. Eu percebo a revolta da pessoa que conta isto, mas ao mesmo tempo há um lado cómico nisto, porque às vezes a lata, a falta de noção é hilariante. Mas é hilariante para ver de longe, não levarmos nós com a falta de noção em cima. E eu, por acaso, tenho memória disto já me ter acontecido. O que é contado nesta história é algo parecido. E talvez eu não tenha processado na altura o que é que eu sentia verdadeiramente com isto, mas agora, talvez inspirado por esta história, eu consigo perceber que de facto também não gostei. Esta história levanta questões. O que se passou foi que a senhora que conta isto pôs a casa à venda e apareceram logo, foi alguns na América, acho eu, e apareceram logo pessoas interessadas. Umas tão interessadas que prontamente trataram de assinar o contrato de promessa de compra e venda. Ora, o que é que sucede? Sucede que o casal que comprou a casa, a dada altura, manda perguntar, através da imobiliária, se a vendedora se importaria que eles fossem lá num determinado dia para tirar medidas. O que é normalíssimo. Sim, não é? sim. Quem nunca? A vendedora disse, ok, tudo bem, claro que sim. Daí a pouco ligam outra vez da imobiliária e dizem, olha, é só para avisar, o casal leva aos pais, ok? Os pais de ambos. E a vendedora disse, está bem, pronto, ok, eu tenho que sair, por isso, ok, venha com eles, claro, disse ela para a pessoa da imobiliária. Mais tarde, a vendedora ficou a saber por vizinhos que na verdade foram mais pessoas do que o casal e os pais dele e dela, que foram lá tirar medidas. Levaram amigos também. O quê? Levaram. Mas como assim levaram Uma festa? amigos? Eram um quantos? grupo gigante. Aparentemente era uma excursão gigante de pessoas, liderada pelo casal comprador, tudo para ver a casa. E a vendedora passou-se e foi para a net com a angustiante questão: sou eu que estou a ver isto mal ou isto é um total e completo abuso? Sim. E eu acho que é um total e completo abuso. Porque, ok, o contrato de promessa de compra e venda já foi assinado, não é? Isso é um passo importante no caminho para se poder dizer que se é dono de uma casa. Mas a casa ainda não é dos compradores. Claro, a vendedora ainda tem lá as coisas dela. Claro, o que a senhora diz no texto que deixou neste fórum, na net, é nesta fase, parece-me que deviam vir só os futuros compradores tirar as medidas e ir embora. A casa ainda não é deles para trazerem família e amigos. As minhas coisas ainda estão lá e eu não quero toda uma tropa Claro. a xeretar. Verdade. Que aquilo ainda é a minha casa. Eu acho que esta senhora tem 100% de razão. E lá está. Eu lembro-me que na venda de uma das minhas casas, depois de assinar o contrato de promessa, aconteceu uma coisa destas. Não foi uma tropa tão grande como esta, mas foi um grupo considerável de pessoas. E eu estava em casa e fiz o meu melhor. Estejam à vontade. Só que não estava, não Mas é? por dentro estavas a ferver. Pá, é muito estranho ouvir um bando de estranhos a passear-se pela minha casa numa altura em que ainda nem sequer há coisas em caixotes para sair dali. É para tirem medidas e E a saiam. sujar as carpetes. Eu lembro de estar a trabalhar na sala, estava a escrever na sala e de estar a ouvir pessoas a falar no quarto. Mas estranhos a falar no quarto. Se calhar ficava aqui, a cama ficava neste lado. Eu vou-me pôr no lado contrário de alguém que visitou. Eu lembro que há uns anos, antes de comprar a minha casa, vi um apartamento aqui muito perto da rádio. Pá, muito giro. Fui lá ver. E pá, tens que ver a casa, não é? Sim. Os quartos, as áreas. Sim. Só que estava tudo muito arrumadinho, não é? Sim. Pronto para ser mostrado, muito bem, não é? Tudo no sítio. Mas tipo, é a casa de alguém ainda. Então, sim. querem ver o quarto? Não. Não quero. É demasiado. Sim, mas tenho que ver o quarto. Eu sei que tenho, mas não quero. Coisa mais Não insólita que quero. me aconteceu a ver uma casa. Estávamos a ver a casa e não sei o quê. E agora aqui são os quartos. Epá, e fomos ver. Os Tem quartos. que ser, óbvio, não é? Aqui são os quartos. E a senhora abre a porta e diz assim: peço desculpa, está aqui meu pai a dormir. E então está um volume. quê? Está um volume Essa é a melhor história. Essa é a melhor Há um história. volume gigante na cama. Há um volume gigante na cama. E a senhora começa a falar mais baixinho, não é? Isto é o quarto, isto é o quarto. E estamos a ouvir assim. Não acredito. Não pode ser. Por mim, o cão está feito. Não, Não era o cão, era o pai dele.
Mas era chegar lá, abanar o senhor, a acordar, homem. Incrível, pá, incrível. Tá incrível. lindo. E também é horrível que é quando vais ao quarto e depois começam a mostrar. Como podem ver, os armários têm imensa capacidade. Depois Yeah, abres os armários. vês tudo. Eu não quero ver a roupa! Exato, e vês tudo. Sim. Bom, este fórum Mumsnet é um manancial de histórias deliciosas da vida comum, deliciosas e enervantes. Para já eu adoro o nome do fórum, Mumsnet, não é? Tipo a internet das mamãs. Porque geralmente são mães de família que vão lá queixar-se de situações do dia a dia. E esta história é soberba. Reparem o que conta esta senhora. Ela começa por dizer: tenho tido alguns problemas com uma vizinha do lado demasiado amigável desde que nos mudámos para esta casa. Então. Isto é uma boa questão. Nós queremos boa relação com vizinhos. Eu tenho a sorte de ter amigos genuínos no meu bairro, mas é um clássico aquela personagem do vizinho cuja simpatia agressiva está na fina linha entre a gentileza e a invasão de privacidade. Eu felizmente nunca tive vizinhos desse calibre, mas eu sei de histórias e esta é das mais próximas de desenho animado que eu conheço. Retomando a descrição da senhora, ela diz: a cerca que separava os nossos jardins das traseiras era baixa e a nossa vizinha aparecia constantemente junto à cerca a querer conversar connosco de todas as vezes que estávamos no nosso jardim. Eu ao mesmo tempo, eu admiro a lata das pessoas, ok? Se alguma vez me passaria pela cabeça aparecer a vizinhos meus atrás da cerca, potencialmente apanhando, sei lá, a efetuar amor ao ar livre. E não é só isso, não é só isso. A minha timidez misturada com o meu pudor de incomodar pessoas e também, no fundo, o meu desejo inato de não falar com ninguém, Claro. iria sempre afastar-me da cerca. Sim. Mas o mundo das pessoas sem noção pode ser fascinante. Retomando o texto da senhora, a nossa vizinha aparecia constantemente junto à cerca a querer conversar connosco de todas as vezes que estávamos no jardim e, meu Deus, tanto que ela fala. Outra coisa que ela fazia, porque isto fica melhor, isto vai ficando cada vez melhor. Outra coisa que ela fazia era, sem aviso, pegar na criança dela e passá-la por cima da cerca para ela brincar com o nosso filho. Sendo que o filho deles é mais velho que o nosso. E o nosso não estava minimamente interessado. Eu confesso, eu tenho um tremendo fascínio pelas pessoas sem noção. E sem perguntar. Eu de certeza. contemplo-as quase como se fosse um documentário sobre a natureza. Ok? Que esquemas mentais acontecem ali. Bom, perante essas invasões de privacidade e com o cuidado ao mesmo tempo para não hostilizar a senhora, esta família decidiu tomar medidas. Diz ela: acabámos por construir uma cerca mais alta de 1,82 m. E ela arranjou um escadote. Não a pus de repente, fui preparando a minha vizinha suavemente para o facto disto ir acontecer. Eu nunca lhe disse que era por causa dela, mas sim porque estávamos a considerar arranjar um cão e tínhamos medo que ele fugisse por uma cerca demasiado baixa. E pronto, e tudo bem, e a vida seguiu o seu rumo. Pode ser aqueles cães que fazem hipismo. Sim. Até que um dia, depois de ter... cães que fazem parkour. Diz ela, até que um dia, depois de termos a cerca montada, lá estava ela, a vizinha, a cabecinha dela por cima Ai, da os cerca. olhos, que nervos. Mas espera aí, a cerca tinha quanto? A querer conversa. A cerca não era muito alta. Tinha 1,80 m. E então deu-se aquele diálogo. Então a vizinha cresceu. E a vizinha explicou: não, arranjei aqui maneira de continuar a conversar convosco. Estou em cima de uma escadinha. Bom, não é? Ainda bem. Estou em cima de uma escadinha. Eles passaram-se, mas uma vez mais não quiseram entrar em zaragata com a senhora. Então Diz-me que levantaram ainda mais a o marido da senhora, o marido da senhora que contou esta história na internet, decidiu ir um passo mais à frente, ok? Então, com o pretexto de que precisavam de decorar a cerca, encheram aquilo tudo com bambu. Bambu na cerca, acrescentando mais alguma altura e mais privacidade à separação entre a casa deles e a casa da vizinha. Agora reparem no que ela conta. Vale a pena ler aqui as palavras desta pobre senhora. O mês passado Estamos a adorar. estamos a olhar pela janela do nosso quarto e vemos chegar ao quintal da vizinha um enorme trampolim. Espera aí. Espera. Ai, a senhora é doente. Espera. Partimos do princípio que seria para o filho dela e por isso não pensámos mais no assunto. Acontece que o miúdo nunca usa o trampolim. Quem é que o usa? Ela. Ora, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que a vizinha usa sempre o trampolim. Nos momentos em que a senhora, que conta isto, nos momentos em que eles estão no jardim, a família está no jardim e eles já sabem. Conta até 3. Vou mandar. Eles já sabem que se vão ao jardim. Se vão ao jardim, a cabecinha da vizinha vai aparecer e desaparecer várias vezes seguidas por cima do bambu. Sendo que, conta esta senhora,
há umas semanas, diz ela, estava eu no jardim e vejo-a aparecer por cima do bambu a rir histericamente. Só isso já é sinistro. A rir histericamente enquanto dizia: está a ver, vizinha? Está a ver aquilo que me obriga a fazer? Ou seja, é a clássica piada que no fundo está a dizer a verdade, não é? Sim, sim. A senhora conta que ainda perguntou à vizinha: comprou um trampolim para o seu garoto? Ao que ela respondeu: não, ele não gosta, por isso uso eu para fazer exercício. Diz a senhora: até ao momento, a hora de exercício dela coincide sempre com os momentos em que estamos no jardim. Imaginem isto acontecer. Vocês querem estar com a vossa família no sossego e sempre que se instalam no vosso jardim começam a ouvir põe, 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 e há a cabeça de uma parva a aparecer e a desaparecer a olhar para vocês. Diz a senhora: o meu marido não gosta de conflitos. Diz que o bambu vai acabar por crescer a um ponto em que eventualmente ela não vai conseguir ver por cima dele. Mas eu temo que isto possa demorar anos. Ao mesmo tempo eu temo que, se ficamos com demasiado bambu, comecemos a perder luz. Sim. Pá, deixem-me imaginar a senhora a saltar cada vez com mais força. Não, melhor ainda. Põe! Ó vizinha, o que é que comprou? Olha, comprou um helicóptero. Ou então comprar a casa do outro lado, não é? Sabem o que é que eu fazia? Eu fazia o seguinte: eu pegava na mangueira e assim que a cabeça da parva aparecesse, e depois dizia: ai, desculpe, vizinha, estava a regar o bambu. E isto passava a acontecer sempre que ela fosse para o filho da mãe do trampolim. Põe, põe. Não passava do segundo poing. Mas depois ela transformava isso em jogo e estava lá: não me acertas, não me acertas. Mas há uma coisa que eles ainda não fizeram, que é falar com ela. Eles Não, eles não querem falar com Eu não ela. quero conflito. Eles não querem falar com Nem ela, eles não vale querem a pena. conflito. Eles preferem mas, comprar outra casa. As pessoas neste fórum aconselham: vocês têm que ser. Isto é uma pessoa que precisa de saber exatamente o que é que vocês sentem sobre isto. Mas Então não é. pode dar. Mas com calma. Mas é que a senhora pode achar que isso é dar-lhe atenção e depois então É ao que fim isto- do mundo. Com Esta tranquilidade. história fez lembrar uma outra história que contaste há uns tempos, que é das minhas favoritas, que era A história da piscina. Que é a história daquele casal que compra a casa que tem a piscina e depois os vizinhos costumavam ir à casa, aos antigos donos, Sim, ir à tinham piscina. acesso à piscina. E então apenas olhavam com as boias do outro lado da cerca à espera que ela dissesse: venham. Não, chegavam a fazer uma coisa pior, que era, estavam lá amigos da nova família, não é? Na piscina, e eles ficavam a espreitar atrás da cerca a dizer: nós costumávamos usar essa piscina. Sinistro, pá, sinistro. Usar essa Que nervos! Título deste episódio: queres dar à luz em Marte? Sim? Não? O homem que mordeu o cão. O que achaste deste título, Vasco Palmeiras? Faltou um talvez. Não. Faltava só um assim, não. quadradinho para talvez. Há uma voluntária, uma senhora inglesa de Coventry, Maggie Liu. Ela ofereceu-se para ser a primeira mulher a dar à luz em Marte. Ela está disponível para isso, está disponível para ir na primeira missão que for até Marte. Acho que não convém o pai ser marciano, porque, seja a criança verde ou cabeçuda, deve ser desagradável dar à luz o filho de um marciano. Mesmo assim, penso que será pior se for cabeçudo. Coitada da senhora. Bom, ela diz: isto vai ser um grande desafio porque ainda ninguém fez qualquer pesquisa sobre dar à luz em ambiente com baixa gravidade. Talvez seja mais fácil até. calhar. Não é? Sai disparado. Tem que se agarrar. E portanto ela está pronta para isto. E eu acho que sim, força nisso. Os únicos problemas. Força nisso, é só zero. Força nisso, exatamente. Os únicos problemas é ela dar à luz em temperaturas de 62 graus negativos, níveis letais de radiação e risco de sufoco, de morrer de asfixia e morte, e fome e desidratação. Fora isso, tudo bem. Fora isso, penso que estão reunidas as condições Fora isso é tranquilo. para acontecer um momento muito, Mas será muito complicado bonito. depois, mais tarde, vão perguntar à criança e tal. Sim. Onde é que nasceu? Marte? Não, freguesia. Pois é. São Jorge de Marte? Isto vai ser muito complicado para esta criança preencher. São Marte da Pedreira? Preencher documentos, sem dúvida, quando chegar à parte de escolher a É com freguesia. coordenadas de GPS. É isso. Bom, deixem-me fazer aqui um flashback até aos tempos da rubrica Caderneta de Cromos. Nessa rubrica. O que é que foi isso? Não me lembro. Foi uma coisa que aconteceu aqui. No segundo livro dessa rubrica surge uma coisa maravilhosa que o Vasco Palmeirinho guarda até hoje, e que é um pedaço de papel onde uma menina da escola dele fazia o lendário inquérito: queres namorar comigo? A Anabela. E ela depois pôs 2 quadrados, sim e não. Tu respondeste não. Mas nunca lhe deu papel, por isso é que ainda o tenho. Pois, ela continua sem saber. É isso, nós temos eu não essa queria namorar teoria. com ela. Possivelmente ela já soube ouvindo na rádio e pensou: Deve bolas, tive a vida toda à espera e afinal agora é que me dizem. toda uma vida empatada.
Ora, eis que, provando como há coisas que são universais, há uns dias começou a circular pela net a imagem de uma carta destas recolhida numa escola americana. Acho que foi a mãe ou do rapaz ou da rapariga que achou graça e publicou. A imagem apareceu na rede Reddit e está a fazer furor por essa net fora. Uma miúda de 11 anos fez o que a colega do Vasco fez. Rigorosamente a mesma coisa. Não foi bem a mesma coisa, pronto. No teu caso foi queres namorar comigo, não é? No caso desta miúda, ela deu um papelinho para o colega de quem ela gostava. O papelinho dizia gostas de mim, e depois tinha o sim com um quadradinho à frente e não com outro quadradinho à frente. E o que faz deste papel algo especial é a resposta do colega dela. Vasco, tu despachaste a tua pretendente com uma simples cruz no não, mas este foi mais longe. Um miúdo de 11 anos fez um terceiro quadradinho. Fez bem isto. Não, ele decidiu não pôr uma cruz nem no sim nem no não. Ele decidiu responder com um texto. Se tiveres aí pianos ou énias ou qualquer coisa assim, Pedro, não te Acho que diz há há um pouco, piano mas novo, não há, Pedro? há um piano novo. Há um piano novo. Se tiveres aí um piano. Que foi aliás, escolhido especialmente para hoje, com a ideia até de ser estreado, houvesse assim uma ocasião qualquer. Olha, é Chama hoje. a vossa atenção para. É hoje. Eu gosto que as pessoas pensem. Isto é Pedro Ribeiro a tocar, ok? Nós temos um sim, piano sim, de causa sim, aqui claro. no. Não, temos as câmaras a filmar, não dá para enganar. Afinal não é de causa. Pois não. coisa. Bom, recapitulando, ela escreveu gostas de mim, pôs um sim no quadradinho, um quadradinho, não, outro quadradinho. O colega recebeu este papel, um miúdo de 11 anos, não pôs uma cruz nem no sim nem no não. Respondeu assim: não sei. Ainda nem me conheço bem a mim mesmo. Além disso, estou sob forte stress em casa. Desse modo, não me é possível responder. PS, uma pessoa não se conhece a si própria até fazer 18 anos. Arrebatador. Temos notícias para esse Epá. rapaz. Às vezes demora mais tempo. Sim. Muito mais, sim. Seja como for, é de louvar a complexidade deste jovem, provando que a vida não é uma questão de sim ou não. A vida é uma questão de talvez. Nós aqui, com 43 anos, quer dizer, nós não. Eu, Não, neste caso. Vocês, eu tenho menos. Tens 10. menos. Pois. O Vasco tem menos 20. Sim. Eu com 43 anos, eu sei lá quem sou. Estava tão bem, agora não bem, caramba, estava tão bem. Epá, caramba. Caramba, não conseguimos. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Homes Place, Zumba Fitness Party 18 de Abril, Mel Arena com Beto Pérez. Amanhã, no Homem que Mordeu o Cão, uma senhora que exige uma indenização de 4 milhões por, após ter tido um acidente, se ter transformado numa dominatrix. É verdade Homem isto. que mordeu. Vou contar esta amanhã. Bateu com a cabeça em qualquer lado. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: O funeral de uma serpente nos boxers. Oi? Oi? Este título parece uma metáfora Olé. sobre o envelhecimento de um homem. E o facto de estar a dizer 2 dias antes de fazer 47 anos ainda torna a coisa mais angustiante, mas na verdade só me apercebi disso agora. Bom, no Texas, a polícia está em busca de um homem que invadiu um escritório com o intuito de roubar coisas. Câmaras de segurança mostram-no com bastante clareza e tenho de vos dizer isto, são imagens fascinantes pela maneira como este tipo acha que conseguiu um bom disfarce. Geralmente nestes assaltos são tipos com meias na cabeça, com buracos para os olhos para não serem conhecidos, mas este tipo de ar misterioso e lunático entra neste escritório com uns boxers na cabeça. Boxers Simples. não são grande coisa como disfarce, porque ele, na verdade, tem meia cara à mostra, ok? Só a boca está tapada, mas de resto vê-se o cabelo, os olhos e o nariz. Tem os boxers assim, ok? Mas a boca que está tapada? A boca está tapada assim. Os boxers. Não vai ele ser reconhecido pela começam a boca, não? tapar. É. Exato. E ele ainda por cima olha diretamente para a câmara e depois acaba por desligá-la, mas a polícia ficou com uma imagem bastante nítida e a cores do tipo com os boxers azuis na cabeça. Eu gosto de pensar que este tipo é só incrivelmente distraído e que antes de levar a cabo o assalto pensou: ora bem,
Eu sei que em assaltos geralmente leva-se uma peça de roupa interior metida na cabeça, mas era o quê? Ele não percebeu o tutorial. É uma camisola interior. Não, seriam cuecas. Era cuecas. É aquela meia-pé. Eu gosto de pensar quando ele chegou ao escritório, mesmo antes de ligar a câmera, lembrou-se: meias! Era isso, meias! Meias na cabeça, bolas. Agora a polícia do Texas está à procura do homem com os boxers na cabeça. Eu acho que para esta altura, se calhar ele já não tem os boxers na cabeça, a não ser que isto seja uma característica dele do dia a dia. Se calhar é uma coisa, se calhar é uma coisa que ele gosta de usar, Sim, não tem a ver com o assalto sequer. Talvez, é uma talvez. coisa que... Mas eu acho que a única maneira de descobrir o bandido é a seguinte: é identificar uns quantos suspeitos e ir com os boxers ter com eles. É como o príncipe da Cinderela com o sapato. Isto no fundo é a Cinderela da era moderna. É exatamente isso. Venha cá, meta lá estes boxers. Não é este. Servem! Bom, Pedro Ribeiro está na altura de pôr definitivamente. Não é fácil. Chamado. Faz de novo, começa do início. Está na altura de pôr definitivamente lá o teu medo de cobras. Então porquê? Achas que vai ser possível? Porque, de acordo com uma senhora de Poughkeepsie, na América, isto fica no estado de Nova Iorque, para quem não sabe, o futuro da saúde dos humanos está nas serpentes. Esta senhora. Aliás, é conhecido que elas dão saúde às pessoas. Pois, é isso. A senhora em questão diz que sim. Ela tem um consultório e responde pelo nome de Serpentessa. É nome artístico. Alerta, chalupa! Mas já, peraí, eu não vou já. Não vou já. Quer saber mais? Eu quero saber mais. Ok? Não vou já avaliar a senhora se eu não sei o que é ela defende. Talvez você. Serpentessa. Talvez vocês consigam avaliar já na próxima frase. Olha, eu vou dar o benefício da dúvida, pelo menos vá. Diz lá, o que é que ela defende? Ela autodenomina-se uma sacerdotisa de cobras. Claro que sim. Ok, pode ser. Eventualmente até agora tens a minha atenção. Continua. E trabalha num centro de medicina alternativa. Ok. O que ela propõe é só isto: tu chegas lá, sim, deitas-te numa marquesa confortável, sim, e esta querida senhora larga-te 3 boas em cima. Mas são das boas. Infelizmente trata-se de boas constrictor. Pois. Serpentes com comprimentos que chegam quase aos 2 metros. Okay? E ali fico, não é? Ok. E ali ficas. Descontraído. Esta senhora larga 3 boas constrictor de 2 metros em cima de uma pessoa, claro, e diz ela, a pessoa que está ali deitada só tem de apreciar as sensações que só 3 cobras gigantescas conseguem proporcionar ao deslizar pelas costas de um indivíduo. Nomeadamente ao nível de partir ossos. 4 cobras já é estúpido. 4 não. 4 já é estúpido. Vá lá, então. Diz, 2 tu pensas, falta aqui qualquer coisa. Diz Serpentessa, e passo a citar: não forço as cobras a fazer nada. Cada uma escolhe o seu próprio caminho, enrolando-se à volta dos pés da pessoa, da cabeça ou mesmo do pescoço. Eu gostava que ela tentasse forçar as cobras ao que quer que fosse. Não, porque assim as cobras falam entre elas e uma diz assim à outra: olha, eu vou atacar a zona do pescoço. Portanto, eu sufoco-a. Tu fazes o que tu quiseres. As cobras falam para as pessoas e dizem: que rico emprego que arranjamos. Olha, e as pessoas pagam para isso, não é? Pagam. A Serpentessa diz ainda: os movimentos das serpentes estimulam nervos. Olha, então não. Eu ainda não estou lá, já estou cheio de nervos. E, diz ela, isso liberta endorfinas e oxitocina. Eu diria que provavelmente também liberta um pingurina, não é? Xixi, cocó. Experimentem correr. Mas pronto, a Serpentessa diz mais coisas estranhas. Diz ela: há 25 anos que sou uma facilitadora interespécies. Pois é. O que é que quer dizer? Isto sou imensa pouca vergonha. E quando numa recente reportagem que a CBS fez, interespécies? Sim, a CBS News fez esta reportagem e a jornalista pergunta-lhe: mas será que isto é seguro? E a resposta dela, que é super tranquilizadora, foi: com animais selvagens nunca há garantias. Pronto, pelo menos é sincera, não é? Eu espero que ela tenha esta frase nos folhetos: com animais selvagens nunca há garantias. As pessoas pagam para morrer. E diz ainda: o cliente é que vai decidir se é seguro para si ou não. Também é uma frase ótima, um bocado do género: olha, eu estava a pensar em ser massajado nas costas com uma rajada de balas de metralhadora. Não sei se é seguro. É o meu amigo, isso quem decide é você. Antes de fazer a massagem. Seja como for, ela diz que em 25 anos nunca ninguém foi magoado pelas boas constrictor de Serpentessa, sacerdotisa de cobras. Por falar em massagem, eu gostava só de dizer que está na altura de implorarmos desavergonhadamente que pessoas que tenham essa profissão venham aqui a estúdio massajar-nos as costas, porque fizemos isso há uns anos e foi triunfal. Marco, tens tantos hotéis aqui à volta. Não digas. Para de fazer um plural. As pessoas é aquele plural de nós precisamos, quando toda a gente sabe quem precisa. Mas atenção, sem cobras, eu não quero que haja confusões com esse tens um hotel à direita, tens outro à esquerda, é só escolher. Sim. Não, mas eu adorava que depois o Vasquinho que é o fone, não é? Este menino massajar-me as costas. Não
só não quero sair daqui, como quero ter mensagens aqui e de borla. E depois eu acho que é o fone. É um teaser, no fundo. Eu depois vou pagar por mais. Queria só terminar com uma que é incrível. Esta é daquelas histórias que define esta rubrica. Porque, sim, senhor, é um espaço de notícias bizarras, mas também, isto pode-vos ter escapado, é uma celebração do triunfo do espírito humano. Claro que é, então é isso mesmo. O espírito do protagonista desta história ainda não triunfou, mas para lá caminha, se bem que o facto de ele ter tido esta ideia já é um triunfo em si mesmo. Estamos a falar de um ator veterano de entretenimento para adultos, chama-se Johnny Rockhard. Bom nome. Johnny. Ele manifestou recentemente a sua intenção de, no fim da sua vida, e ele já não é novo, ser sepultado num caixão em forma disso mesmo que estão a pensar. Okay. No formato da sua, no fundo, ferramenta de trabalho. Mas não é só isso que ele quer. Ele quer que esse pênis gigante, onde ele quer descansar em paz, tenha controle remoto, de modo a que no funeral, a da altura, ele possa erguer-se. Já percebi. Isto pode vir a ser a melhor e mais adequada cerimónia de sempre. O que é certo é que alguém lhe desenhou um projeto e parece que é possível. Não é só uma fantasia, isto é construível, mas não é de graça, e por isso ele decidiu fazer um crowdfunding no site GoFundMe. Ele clama pela ajuda do mundo para concretizar o seu sonho, já orçamentou o projeto, o que é ótimo, porque assim ficamos a saber como é que está o pênis gigante com sistema hidráulico telecomandado de levantamento. Sei que era uma curiosidade que todos tínhamos. Então não, hoje acordei e pensei nisso mesmo. Cá vai, ele está a pedir 5.600 euros pela obra. Eu julgava que era mais caro, confesso. Sim. Começa a considerar. Portanto, a ideia dele. Uma pessoa não tem de ter feito carreira nesta área para ter. A ideia dele é, de facto, um dia falecer. Sim. Colocar o seu corpo dentro então desse. Sim. Desse compartimento, não é? E depois, a dada altura, um botão é acionado. Sim. E vai levantar-se na vertical. Exatamente. Gostaria que o mecanismo não avariasse. Ele quer fazer do fim um espetáculo. Um espetáculo, é isso. E foi o especial chalupas no Homem que Mordeu o Cão. Mas não é sempre todos os dias. Também é verdade. Sabes o que é que parece? O homem que mordeu o cão. Quando de vez em quando há celebrações da vida de alguém e faz um vídeo com os melhores momentos. Sim. E alguém diz: é exatamente isto que ele é. Era exatamente o que se devia dizer nessa altura no funeral. Levantava aquilo, está igual. Tal e qual. Parece que está vivo. Título deste episódio: ai, tão grande! Deslarga a asa, que isso é uma despesa avultada. Oh, Deus. Bora. Consegui meter todas as histórias neste título, ok? Começamos com o tão grande? Não começamos com essa. De Las Vegas, a terra onde tudo o que acontece fica lá, chega uma notícia sobre algo que aconteceu lá, mas que chegou ao mundo inteiro graças ao milagre que é a internet. Isto aconteceu no aeroporto local. É daquelas coisas que não faz sentido nenhum, mas proporcionou alguns minutos de sólido entretenimento, sem que ninguém consiga bem explicar como nem porquê. Um Zé Maria Pincel subiu para a asa de um avião da Alaska Airlines que estava prestes a partir, e ele esteve só porque sim. Inicialmente até se pensava que fosse um funcionário do aeroporto a fazer qualquer coisa lá, uma reparação qualquer na asa, mas não, foi apenas um tipo que tinha vontade de estar na asa de um avião. A coisa foi imortalizada em vídeo e consegue ser extremamente parva e insólita, mas vale a pena. O homem não está objetivamente a fazer nada de nocivo para ninguém. Mas estava sossegado. Está apenas a atrasar a partida do voo um bocadinho. Mas ao menos esse avisou o vídeo que via. Bravo. O homem parece estar razoavelmente feliz. A dada altura fica-se com a sensação de que ele se abraça àquela parte da asa, sabem, que levanta um bocadinho na ponta, e parece estar a tentar fazer amor com a asa do avião. Pronto, cada um é como cada qual. Agora, o que acaba por ser um bocado triste é o desfecho da coisa, porque depois de minutos a fazer macacadas na asa, enquanto cá em baixo e depois na própria asa há elementos da segurança a dizer: epá, saia daí, saia daí. O tipo escorrega da asa e despenha-se cá em baixo num trambolhão que deve ter Afinal, doído. quero ver. Deve ter doído, embora o tipo não tenha partido nada. E assim que ele cai em baixo, as forças da segurança correm todas de uma vez só para o agarrar e para o algemar. Mas eu diria que até podiam ter levado o seu tempo a chegar, porque não me parece que ele se levantasse a correr e fugisse depois de um tralho daqueles. Estão a ver a distância que é entre uma asa e o chão? Sim, senhores. Ainda é um bocadinho. A vingança do Caiu o cão. rabo? Não caiu assim, caiu, é para parecer um saco. Sabes, caiu assim inteiro, tipo sploft. É muito ridículo. É muito ridículo. É porque a altura ainda é muito grande. A altura Ainda é um bocado, é uma queda considerável. E o pessoal dentro do avião à espera? Não, o pessoal parece que estava a gostar. Estavam. Inicialmente o pessoal que estava dentro do avião filmaram e tudo. E isso, Então no filme tu falmas. mas depois já não acharam tanta graça porque já estava a demorar demais. Claro. E Sai. pronto.
Bom, lembram-se da história do senhor que comprou um dinossauro para ornamentar o jardim? Sim. Dinossauro esse que se revelou, digamos, bastante grande e ia levando a um divórcio depois da esposa do senhor ter visto o bicho no quintal e ter apanhado o susto da vida dela. Pois Olha, bem. Marco, deixa-me só dizer-te que tenho aqui no meu telefone, há muitas semanas, desde que contaste essa história, Sim. uma fotografia tirada em Braga Sim. de um dinossauro que eu não sei se não é igual, também num jardim, em casa de alguém. Onde é Foi que se- mandada para te mostrar. Onde é que se compra? Onde é que se Posso compra? perguntar se quiseres, eu posso perguntar. Pois bem, eis mais uma história sobre o risco de comprar coisas na internet por causa do tamanho das ditas coisas. Uma coisa que normalmente acontece é aquilo que se pede ser muito mais pequeno do que no anúncio. Uma pessoa ser aldrabada por sites de vendas tipo Wish e não sei o quê. Hoje em dia é uma coisa tão normal como beber uma bica, não é? Tipo, ai, que sapatos tão bonitos. Depois chegam umas chanatas de plástico. Sim. Pronto. E depois temos também o caso do senhor que comprou um sofá num site ao preço da chuva, sem perceber que o dito sofá era uma miniatura para uma casa de bonecas. Também contámos essa história. Aí não foi aldrabice, aí foi mesmo tontice pura do homem. Mas todas estas histórias empalidecem em comparação com esta maravilha que aconteceu a um senhor chamado Ray Liddell, de Hartlepool, em Inglaterra. O homem encontrou na net um boneco insuflável de uma das personagens favoritas natalícias da filha dele de 7 anos. E já agora é uma das minhas personagens favoritas também do Natal, que é o incrível Grinch, o monstro verde criado por Dr. Seuss e imortalizado em vários filmes, sendo o melhor deles o desenho animado original de 1966. Eu sou uma pessoa que gosta das coisas velhinhas. Bom, para quem não conhece a história do Grinch, ele é um monstro verde e desagradável que odeia o Natal, até o momento em que descobre a maravilha que é o Natal e muda. E portanto, este senhor quer fazer uma alegria à filha de 7 anos e encontra à venda na internet o tal Grinch insuflável, vestido com o fato de Pai Natal, já tipo o Grinch no fim da história. Ora bem, o preço do boneco talvez devesse ter feito o senhor pensar que aquilo não ia ser um insuflável normal. Ou seja, não ia ser o tipo de insuflável que a miúda iria poder levar para a banheira. Quanto? Ok? Aquilo custou 500 libras ao homem. Bolas. E creio que é mais ou menos a mesma coisa em euros hoje em dia. 500 euros por um Grinch insuflável. Mas pronto, o homem tem dinheiro, quis dar uma alegria à miúda, achou Natal, que não estava... sei. É Natal, achou que estava a mandar vir um Grinch para aí de tamanho real humano, já seria incrível, não é? O boneco chega. E chega vazio e dobradinho. Parecia grande, sem dúvida, assim dobrado, apesar de estar ali todo embalado e isso. E é então que o senhor liga a bomba de encher. Onde? Na sala? Não, foi cá fora. Foi cá Ok. fora, foi cá fora. O boneco insuflável tinha 10 metros de altura. 10 metros. 10 metros. Era daqueles tipo de stand automóveis. Maior. O que significa, e as imagens são as melhores imagens de Natal que eu vi este ano, que o Grinch insuflável que o senhor comprou para a filha é mais alto que a casa deles. Sendo que a casa é uma moradia jeitosa de 2 andares e um sótão. A imagem é extraordinária e eu já a vou pôr no meu Instagram para que possam contemplar a loucura que foi esta compra. Imagina que o homem enchia, o boneco dentro da sala ficava sem sala. Eu Ficava acho que ele, espremido. a dada altura ia perceber porque o boneco estava com o pescoço já todo. Mas a imagem é fabulosa. Aquele Grinch não é só gigantesco, excessivo e exagerado. Eu vou ter de escavar na língua portuguesa para encontrar uma palavra não muito usada para descrever algo que está para lá de tudo o que é aceitável. Aquele Grinch, meus amigos, é nímio. Aposto que nunca tinham ouvido essa palavra na vossa vida. Eu adoro a palavra nímio. Nímio porque soa uma coisa pequenina, não é? Aquilo é nímio. Mas na verdade significa algo de absolutamente exagerado e Tens de excessivo. dizer anímio. Que é o que aquele Grinch é. É nímio. Ó Marco, tu já conhecias essa palavra, foste à procura dessa palavra. Fui à procura. Bem, miúdo, bem. Eu podia agora dizer, não, claro que eu conheço, eu tenho uma erudição fora do normal. Mas pronto, dito isto, eu comprava aquilo e punha no meu pátio. Olha, isso não tem que ter aquelas punha no meu luzinhas cá em cima para os aviões, Sim. para os aviões não chocar. Não sei. Mas repara, olhando agora para a dimensão do Grinch, eu já vou mostrar daqui a pouco, mas parece-me que 500 euros por aquilo não foi caro. Acho que não foi caro. Pelo 10 tamanho. metros? Pois. Agora, o que foi caro foi o que aconteceu a esta senhora americana, Jessica Johnson, que de repente olha para a conta bancária dela e vê o dinheiro a sumir a um ritmo alucinante. Estamos a falar de despesas do calibre de $566 aqui, $601 ali, somas avultadas de guito voando da conta bancária sem que ela soubesse explicar porquê. E de repente há um dia em que ela vê $2.500 a voar da conta dela e quando soma tudo percebe que num curto espaço de tempo desapareceram da conta mais de $16.000. É lá.
E num stress louco, até porque isto foi, para ela, como para muita gente no mundo todo, um ano difícil em que os rendimentos dela desceram 80%, já que ela esteve sem receber desde março até setembro, ela constata no banco que os levantamentos eram todos feitos pela PayPal ou pela Apple. E foi assim que ela percebeu que os mais de 16 mil dólares tinham sido despesas feitas pelo seu pequeno e inocente filho de 7 anos, jogando alegremente no telemóvel a um jogo daqueles que implora às pessoas que vão gastando dinheiro a comprar coisinhas e upgrades e coisas, diamantes e cenas. 16 mil dólares. O miúdo achou que aquilo não era dinheiro a sério. E portanto foi só gastar, gastar e gastar, não é? 16 mil dólares, mal. Como é que isso se resolve, não A é? senhora ainda contactou a Apple para tentar a devolução do dinheiro, mas do lado da empresa houve apenas um encolher de ombros. Que é, a senhora devia saber que há uma definição para impedir que se façam despesas na App Store. Isso era mesmo com esta voz. Porquê que a voz da Apple foi assim? É sério que a Apple respondeu isso? Respondeu isso, respondeu Mas isso. acho que a Apple não pode fazer nada. Não podem fazer nada, é verdade, existe essa definição, mas a senhora não sabia que ela existia e argumentou isso, mas a resposta foi: se não sabia, não temos culpa. E foi assim que a senhora ficou sem 16 mil e não sei quantos dólares. Ela diz, com algum sentido de humor muito amargo, dinheiro. que foi como se de repente tivesse um jovem viciado em coca com 7 anos em casa, cada vez a usar doses maiores. Isto parece piada, mas não é, porque estes jogos viciam à brava. E eu lamento se vou soar mais uma vez velhinho. De vez em quando vão jovens ao meu Instagram dizer ok, boomer, que é o que os jovens dizem hoje às pessoas mais velhas, e eu não tenho qualquer problema com isso. É? Um boomer é uma pessoa mais velha? Um boomer é uma pessoa mais velha. Faz ideia. Mas, malta, eu recordo com saudade, e acho que vocês também, os tempos em que nós comprávamos jogos, pagávamos por eles, jogávamos e não tínhamos que pagar mais nada. Não era bom? Era. Felizmente ainda há jogos assim, eu acho isso magnífico. Mas é como os filmes ou livros, não há um filme nem um livro que nos peça guito para termos acesso a mais história. E devia ser assim com os jogos, mas estes jogos de telemóvel, Fortnite e Brawl Stars, e isso eu não tenho nada contra eles, são jogos divertidos e giros, mas são filhas da mãe de aspiradores de dinheiro. Ok, hipnotizam os miúdos e provocam-lhes um stress do caraças, porque atenção, que esta coisa só está disponível até à meia-noite de hoje. E depois nem toda a gente sabe como bloquear contas das lojas de apps. Dito isto, quando o meu filho agora quer um desses extras dos jogos, o que é que ele faz? Oferece trabalho braçal. Que? É, eu lavo a louça, eu arrumo a louça, e há o meu favorito, eu faço as camas. E neste ponto eu tenho que dizer o seguinte: o meu filho é alto mestre a fazer a cama. Sério? É melhor do que eu. Fica impecável. Epá, fica impecável. Estica bem. Eu começo empenhado, mas às tantas desisto e entro em modo é só puxar as orelhas, os lençóis. Já o Pedro, epá, alto mestre a fazer, e merece claramente 2 euros para comprar diamantes. Ou lá o que é aquilo. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: uma barra de pilates vertical com umas calças de ganga vestidas sem pai. Eu quero ouvir. Bom, antes de mais, o flagelo das entrevistas de emprego com pessoas fictícias criadas por inteligência artificial continua. E não é só, nós falamos disto há uns dias. Há pessoas a candidatar-se a empregos usando inteligência artificial, não é? Para responder aos entrevistadores. Mas agora há também entrevistadores que são eles próprios inteligência artificial. Uma jovem americana candidata a um lugar numa escola de pilates estava numa entrevista de emprego por Zoom com uma suposta senhora da escola, que ela acabou por descobrir que afinal era uma pessoa virtual criada por inteligência artificial, uma vez que a senhora ficou emperrada nas palavras uma barra de pilates vertical. E aí, e só aí ela percebeu: não se trata de uma pessoa, não é uma pessoa. E, epá, vamos pôr o som porque isto é fascinante. Ricardo, em particular, vai gostar disto porque é uma pessoa que aprecia repetições parvas de palavras. Portanto, imaginem que estão numa entrevista de emprego por Zoom que parece que é com uma pessoa e de repente acontece isto. Bar Pilates, vertical bar Pilates, vertical bar Pilates, Pilates, vertical bar 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 Pilates. Empurrou, não é? Falta aqui uma batida, não é? Falta só uma batida. É muito importante para ela. Portanto, isto é... Uma barra de pilates vertical, uma barra de pilates vertical, uma barra de pilates vertical, uma barra. Vamos fazer umas variações. Uma barra de pilates vertical, uma barra de pilates, uma barra de pilates vertical, uma barra de pilates vertical, uma barra de pilates vertical. Pronto, uma barra. Pronto, eu acho que ainda é relativamente fácil descobrir quando é que a inteligência artificial está a falar connosco, porque não funciona ainda muito bem.
Mas está muito melhor do que era. Mas neste momento eu já não o consigo enganar colocando no ChatGPT a letra da canção Azar na Praia como se tivesse acontecido. Sim. Era muito giro, eu fazia isto no início e o ChatGPT dizia: a sério? Ficaste sem as roupas? Como é que isso aconteceu? Alguém deixou no Reddit este acontecimento, sendo que a pessoa ainda está a processar o que aconteceu, porque aconteceu no dia anterior. É um rapaz de 21 anos que conta o seguinte: tenho um primo do lado da minha mãe que vive em Vancouver. Nunca conheci o tipo até ontem, já que as nossas famílias nunca se deram muito. Seja como for, o primo Jake, que está na cidade para uma reunião qualquer de trabalho, decidiu passar cá por casa e jantar. E eu pensei, ok, é bom conhecer extensões da nossa família num bom jantar com toda a gente junta, certo? Bem, não. Ele ficou mesmo afetado com o que aconteceu, como qualquer um de nós ficaria, não tenho dúvidas disso. Mas antes de acontecer o que aconteceu, a coisa estava a correr bem. Sem surpresas, diz ele, estávamos a ter um bom jantar normalíssimo, a conversar sobre o trabalho do Jake, sobre a minha faculdade, etc. O meu pai gosta de jogos de casino, o Jake também. Houve ali uma afinidade. Depois disso, a minha mãe foi buscar velhos álbuns de fotografias da família e lá estiveram eles a folhear e a comentar imagens sacadas antes de eu nascer. A dada altura, eu faço uma piada com o cabelo do meu pai nos anos 80, que era um mullet que defini como um crime contra a humanidade. E é nessa altura que o primo Jake se ri e diz: bem, dá-te por feliz do teu pai biológico não ter passado os genes ruivos dele. E foi assim que fiquei a saber que fui adotado. E também que toda a gente da família sabia disso, menos eu. Isso é sinistro. Assim, depois de jantar, estão a ver uns álbuns. Ele diz que ainda houve um segundo em que ele achou que o primo Jake estava a dizer uma piada. Foi o silêncio incómodo que se instalou após a frase "dá-te por feliz do teu pai biológico não ter passado os genes ruivos dele", que rapidamente o fez perceber: temos fezes. Ele diz que agora ainda não consegue bem processar esta informação. Diz que quando acordar do choque vai tentar descobrir quem são os pais verdadeiros e tentar falar com eles. Mas já não vale a pena esta altura. Mas é incrível ter chegado aos 21 anos sem ninguém lhe dizer nada sobre este pequeno detalhe da vida dele. Mas se calhar não foi por mal, se calhar esqueceram-se. Claro. Filho, agora que fizeste 18 anos, tenho uma coisa para te dizer. Que era, sinceramente, esqueci-me. Esqueci-me o que era. Esqueci-me o que era. Bom, e agora, o grande título de notícia dos últimos tempos veio no jornal inglês Daily Mirror e eu pensei, ok, este é o tipo de debate, é o tipo de conversa que nós devemos ter. Passo a ler então o título: homem experimenta calças de ganga de senhora e percebe algo que o deixa esmagado. Atenção, eu vou já aqui dizer que dificilmente eu poderia fazer esta experiência, uma vez que a maioria das calças de ganga de senhora são skinny e nada que seja skinny entra aqui. Mas podem ser elásticas. Mesmo assim, eu já manifestei o meu desagrado por sentir que as marcas de roupa andam há que tempos a tentar que a norma seja o skinny. Nas lojas eu sinto que as calças que estão mais à mão são sempre as skinny. Se queremos algo mais largo é quase como se tivéssemos de falar discretamente com um dos funcionários com palavras de código tipo Viena tem uma brisa fresca nesta altura do ano. E aí finalmente eles mostram-nos as calças de formato realista. Eu sou contra esta normalização do skinny porque eu tenho as pernas muito grossas, como vocês sabem. Barrotes! E mesmo quando eu era magro já tinha as pernas grossas. Agora até estou mais proporcional, de certa maneira, porque houve uma altura na minha juventude em que parecia que tinham enxertado umas pernas de um boneco He-Man num fósforo. É a descrição do meu corpo na minha juventude. É a descrição do meu corpo. Nick Wilkins é americano, andou a estudar uma situação, nomeadamente uma queixa comum de mulheres no que diz respeito às suas roupas: a ausência de bolsos. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isto, Vera. Sim. Eu nunca tinha pensado nisto. Eu ontem estive a falar com a Teresa, com a minha namorada, sobre isto. Ela confirma, ela tem blazers que não têm sequer aquele bolsinho interior. É verdade. Eu acho que esses são os mais baratos, porque os bolsos ficam caros. E portanto eu acho que os mais baratos que eu tenho não têm bolsos. Epá, olha, parece que é um caso geral. As roupas feitas para homens estão eivadas de bolsos onde conseguimos enfiar basicamente tudo: o telemóvel, a carteira, as chaves, os óculos, tudo. As mulheres aparentemente são obrigadas a carregar tudo em carteiras e malas. Lá está, se querem carregar as coisas que nós carregamos nos nossos 782 bolsos. O que me faz pensar que tudo isto é uma conspiração. Muitas marcas de roupa vendem também malas e as malas que vendem às vezes são mais caras que as roupas. Se de repente começam a encher a roupa das mulheres de bolsos, isso pode ser um severo golpe para o negócio das malas. É a minha teoria da conspiração. Não, uma coisa não invalida é a minha terra outra. plana. Mas eu sinto que para muitas mulheres há uma relação de amor-ódio com as malas, porque por um lado gostam, é um acessório de moda, não é? Mas por são outro, muito pesadas, porque se temos uma isso. mala, temos a oportunidade de colocar tudo dentro da mala e depois é um peso que uma pessoa não aguenta. Eu às vezes vejo a Teresa olha com inveja para o meu desprendimento masculino de não ter nada nas mãos porque está tudo encafuado nessa incrível invenção chamada bolso. Ou, para pessoas mais antigas, algibeira.
Uma vez disse a palavra que algibeira. tu usas imenso. Epá, disse ao meu filho algibeira uma vez e ele achou que eu estava a falar linguagem medieval. Acho que ele ficou à espera que a seguir eu me referisse ao preço das coisas não em euros, mas em dinheiros. Mas estou a desviar-me do que realmente interessa aqui. Há então este americano Nick Wilkins que decidiu estudar esta diferença entre a roupa masculina e a roupa feminina, porque de facto as calças de ganga das senhoras têm efetivamente bolsos, só que muitas mulheres disseram-lhe: não adianta, são diferentes os bolsos das calças de ganga dos homens. Os nossos bolsos estão feitos para não caber nada lá dentro. E ele recusou-se a acreditar e pensou: epá, bolsos são bolsos. Se nós conseguimos meter coisas nas nossas calças de ganga, elas também hão de conseguir. Eu tenho bolsos normais. Então, hoje, ele consegue lá meter um telemóvel e uma carteira? Telemóvel consigo. A carteira não, porque a minha carteira tem cerca de 2 metros e, portanto, é impossível. Ele fez um interessante vídeo de TikTok onde se enfiou dentro de umas calças de ganga de senhora. A primeira coisa que ele constatou, e que nada tem a ver com armazenamento, é que, segundo ele, os homens têm vantagens em usar calças de senhora porque elas aparentemente melhoram o formato das nossas pernas e do nosso rabo. Estou cético no que a mim me diz respeito. Eu acho que se conseguisse enfiar-me numas calças de ganga de senhora, as minhas pernas iriam parecer 2 gigantescos paios azuis. Mas ele ficou feliz com o trabalho que as calças de ganga de senhora lhe fizeram no rabo. Esculpiram o rabo dele. Claro. Eu estou cético porque o meu rabo não tem por onde melhorar. Não tem. Mas se houver, se calhar, o tecido como que abraça o teu rabo e repuxa. Oh, Nuno, vou experimentar. Mas mas todos olha nós devíamos que- experimentar isto. Força. Eu acho que tu devias usar calças à boca de sino, Marco. É a solução. Não apertam, disfarçam. Não, eu estou contente com estas que tenho. Mas pronto, este rapaz, ele basicamente pegou em todas as coisas que normalmente mete nos bolsos das calças: telemóvel, carteira e chaves, e nada coube. Nada coube numas calças de senhora. Os bolsos das calças de ganga das mulheres, diz ele, são basicamente fictícios. E eu nunca tinha pensado nisto. A vida das mulheres já não é fácil e agora mais isto. Epá, mas eu não me posso queixar. As Tens mulheres- aí uns excelentes bolsos. Sim. Tens que me dizer onde é que compras as calças. Em vários sítios, sim. Isto é uma coisa inesperada que é Nuno Marco dizer à Vera: tens de dizer onde é que compras Vamos as às tuas compras. calças. Sim. Eu quero experimentar calças de ganga de senhora. Não sei quais é que Eu havia um quais é que anúncio sobre compras. essa dinâmica que eu espero que tenha bolsos para esconder essas mãos. Claro, Não havia claro. um anúncio de. Mas era sobre. Era de Palmolive, não era? Era de um detergente para a loiça. Era um detergente para a detergente loiça que para a loiça. supostamente melhorava a qualidade das mãos da pessoa. Sim, sim. E das unhas. É, pá, há tanto tempo. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Leon híbrido plug-in, agora com a T. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: se há barulhos no sótão, há que fazer a limpeza à casa. Bom, ao longo da história desta rubrica já se falou aqui de praticamente todo o tipo de assaltos a casas, desde os mais normais, em que bandidos entram em sítios e fazem aquilo que se espera que façam, não é? Que é levar coisas. Até bandidos que entram em sítios e deitam-se a dormir em sofás. Já aconteceu pessoas chegarem a casa e têm um bandido a dormir num sofá. Mas isto que eu tenho aqui, creio que é a primeira vez e há que dizer que é espetacular. A polícia de Arlington County, no estado de Virgínia, na América, recebeu uma chamada telefónica de uma pessoa que, ao regressar de férias, encontrou a casa com claros e evidentes sinais de intrusão. Alguém tinha, de facto, entrado na casa. E como é que os donos da casa perceberam que alguém tinha entrado lá? Isto é magnífico. Eles perceberam que alguém tinha lá entrado nas férias porque quem quer que seja que tenha lá estado limpou-lhes a casa toda. E atenção, eu não estou a usar o verbo limpar como em roubar tudo o que tinham, não. Literalmente, quem lá entrou durante as férias mudou algumas coisas de lugar, talvez porque achou que ficava mais bonito, e limpou-lhes e arrumou-lhes a casa toda. Isso dá muita vontade de rir. Está lindo. Ainda assim, os donos da casa decidiram apresentar queixa à polícia. Eu, se apresentasse queixa à polícia para que eles encontrassem o bandido que me tinha feito isto à casa, era para agradecer ao tipo. Exatamente. Só pagar-lhe as horas. Isso foi alguém a gozar. Que amor de bandido. Que amor. Eu gosto de pensar que a primeira ideia do bandido era de facto roubar a casa, mas imagina que ele era meio obsessivo compulsivo e começou a ver as camas por fazer e louça por lavar e pensou: não. Assim não. Onde é que há um avental? Onde é que são os detergentes? Deixa-me, mas é tirar a mascarilha e limpar isto. Eu sou muito primário, ok? Na minha mente, os bandidos usam mascarilha todos. São anos e anos a ler as revistas do Patinhas Eu percebo. e as histórias dos irmãos Metralha. Eu entendo. Todos os bandidos para mim são os irmãos Metralha. Têm máscara. E depois, neste caso, tirou para limpar. Bom, já da Califórnia chega a história de um tipo que assaltou de facto uma casa, levou coisas, mas deixou outras. O homem em questão sentiu tremenda necessidade de ir à casa de banho durante o assalto e foi, e esqueceu-se de puxar o autocolismo. E portanto, quando a polícia chegou, e apesar do homem ter tido cuidado de não deixar impressões digitais pela casa, deixou uma espetacular quantidade de ADN dentro da sanita. Eu não gabo a sorte do polícia a quem foi incumbida a missão de proceder à recolha do ADN.
não é? Claro. Mas o que é certo é que depois disso o ladrão foi apanhado em horas. Esta é aquela rara história feliz e boa envolvendo não puxar o autocolismo, que é um drama. Bom, também da América, mas da Flórida vem esta história fascinante de uma família que andava há anos a ouvir ruídos no sótão. Isto é absolutamente creepy. E o pai dizia: são ratos, de certeza que são ratos. E uma das crianças da família dizia: olhem que não, olhem que é uma cobra. E o pai insistia: estou a dizer que são ratos. E finalmente descobriu-se o que era. Um destes dias, o pai subiu a escada para o sótão para averiguar o que raio estava a fazer os barulhos. E quando deu por si, estava frente a frente com uma boa. Não no sentido, oh boa! Não, no sentido de boa constrictor. Era uma cobra, o filho tinha razão, era uma cobra. No sótão estava uma boa constrictor com quase 2 metros de comprimento. Oh, meu Deus. Uma cobra gigante. Ninguém liga à opinião das crianças e depois dá sabido. É verdade. Já deviam ter aprendido isto, porque foi um poltergeist. A miúda estava sempre a apontar para a televisão e eles, não sei o quê. Bom, chegaram à conclusão de que a cobra devia ter pertencido a alguém, devia ter fugido e deve ter entrado pelo sótão por via de uma árvore que ela subiu e que dava para umas das janelas do sótão. A teoria do pai da existência de ratos não se verificou, também porque todos os ratos que ali existissem foram devem ter engolidos. acabado no bandulho desta vizinha esguia. Deverá ter sido assim que ela subsistiu saudável durante aquilo que se julga ter sido 2 anos. Supostamente ela teve 2 anos a viver lá em casa, no sótão. E foi uma equipa de peritos em manuseamento de cobras que foi chamada lá à casa para tirar de lá a cobra. E a cobra agora está num abrigo para répteis. E com isto, lembrei-me de um sketch que eu escrevi há anos. Não tenho grande expectativa sobre isto que eu vou dizer a seguir. Agora não fiquei a pensar, isto vai ser de rir. Não, calma. Mas lembrei-me. Acho que foi para o 5 para a meia-noite. E no sketch há uma família no Natal que está a desembrulhar os presentes à meia-noite. E há um miúdo que abre uma caixa que lhe é dada por um tio meio taralhoco e sai lá dentro de uma destas cobras enormes, dentro da caixa. E é o pânico na família, tudo aos gritos. E a mãe do miúdo diz ao tio: o que é que fizeste? Então foste dar uma cobra ao miúdo. E o tio, meio atrapalhado, dizia: mas foi o que ele me pediu, ele disse-me que era uma boa constrictor. E a mãe respondia: não, ele queria bobo construtor. E o tio dizia: percebi mal, peço desculpa. Eu avisei, não tinha grande expectativa sobre isto. Mas gosto do nome desta cobra. É engraçado. Olha, e ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Tá bem. Amanhã há mais, temos mais pérolas da realidade. Amanhã então, à mesma hora. Agora, é maravilhoso entrar numa casa para limpar. Eu fiquei com essa história na cabeça. Maravilhoso. Se quiserem ir lá à casa, são ladrões de sujidade. não podem passar pela rádio que eu até dou a chave. É na boa, não é? Vamos a isto que está na hora. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: um punhado de palermice. É assim um bocado genérico, não é? Mas às é de vezes facto também. um punhado de palermice que acontece aqui hoje. Mas antes, algo que não é palermice, nós conseguimos fazer a canção dos Eagles of Death Metal, o Save a Prayer, a versão deles do Duran Duran, subir até ao 94º lugar. Eu não sei qual é a atualização disto, mas conseguimos pô-lo no. Se calhar deve ser meia hora, não sei. Talvez. Isto tem a ver com a iniciativa que aconteceu em Inglaterra. Fãs ingleses dos Eagles of Death Metal lançaram esta campanha para simbolicamente levar a versão deles do Save a Prayer dos Duran Duran até ao primeiro lugar do top britânico. E nós sugerimos aqui que fosse feito isso também cá em Portugal. Os Duran Duran dizem que vão doar todo o dinheiro dos direitos para causas humanitárias, dos direitos desta versão dos Eagles of Death Metal do Save a Prayer. E pronto, é 1,20 4 cêntimos. É 29. 1,29€ no iTunes. E pronto, e vamos a isso. Nós já adquirimos. E agora sim, um punhado de palermice. Uma das coisas mais engraçadas que eu vi nos últimos tempos é um vídeo. Está em primeiro. Não. A sério, que já ficou em primeiro lugar. Está em primeiro lugar, de repente. Aí, está em primeiro. Incrível. Está incrível. Olha que bonito. Está à frente da Adele. Está à frente da Adele. Eagles of Death Metal à frente da Adele. Olha, muito obrigado por isto, por esta iniciativa. Acho que é bonito. É bonito. O Save a Prayer dos Duran Duran. Além disso, é uma versão fora de série da canção dos Duran Duran. Uma das coisas mais
engraçadas que eu vi nos últimos tempos. Então, é um vídeo que um filho editou com imagens do seu próprio pai. E não são imagens quaisquer. Eu vou explicar o que é que se passou. Evan Griffin é um jovem irlandês. Ele tinha uma câmara GoPro. Toda a gente está a ver quais é que são as câmaras GoPro, não é? São aquelas câmaras pequeninas, muito usadas nos esportes radicais, por exemplo. Ele tinha uma dessas e tinha um daqueles selfie sticks. Aqueles varapaus, não é? Que agora chamaste de quê? Varapau. Varapau. E na ponta dos quais se pode prender um telemóvel ou lá está uma câmara destas GoPro. O pai do Evan ia de férias, ia conhecer Las Vegas e então pediu ao filho: ó filho, empresta-me essa geringanhola. Essa? Geringanhola. Para quem não sabe, geringanhola é câmara em inglês. Ok. Em inglês da Irlanda. Para ele colocar então a geringanhola no varapau. Empresta-me essa geringanhola para eu filmar as paisagens. E o filho emprestou-lhe aquilo e, para ser mais fácil ao senhor tirar belas imagens, emprestou também ao pai o varapau para servir de suporte à câmara. Só que não explicou mais nada ao pai. Uma das coisas que estas câmaras GoPro têm, ou melhor, uma das coisas que não têm, é a possibilidade da pessoa ver o que está a filmar. Não se vê. Na câmara não há. Existe depois tipo uma aplicação para smartphone que se liga à câmara e permite ver o que a câmara está a ver. Só que esse senhor não estava a usar isso. Ele colocou a câmara no suporte e decidiu então filmar as vistas, filmar tudo aquilo que via. Quando chegou a casa da viagem e quis mostrar à família as belas vistas, ele constatou que a única coisa que, completamente sem querer, ele tinha filmado era ele próprio. O homem teve, sem querer, o tempo todo a câmara apontada para ele próprio. O filho partiu do princípio que talvez não fosse preciso explicar ao pai para que lado a câmara deve estar virada para filmar o que está à frente de quem filma, mas talvez isso fosse preciso. O filho ficou deliciado com a palermice do pai e então ele fez uma montagem dos melhores momentos destas filmagens em que o pobre homem julgava que estava a filmar paisagens assombrosas e afinal estava a filmar-se ele próprio. É extraordinário. É daquelas coisas que não resulta se nós passarmos aqui na rádio, mas daqui a pouco eu já vou pôr no Facebook. Um dos meus momentos preferidos é quando o senhor está no hotel. O hotel é um arranha-céus e o homem vai à janela não só para mostrar a vista espetacular que não vemos, mas para mostrar também a vertigem que é olhar para baixo. Ele então julga que tem a câmara apontada lá para baixo para a rua, só que tem a câmara apontada para a cara cima, dele. para a cara dele. Mas para, estamos sempre a ver as reações do homem também. Sempre a ver as reações do homem. E então ele está a dizer algo do género: olhem só que alto! Enquanto mexe a câmara para trás e para a frente. E o que nós vemos na imagem é a câmara aproximar-se e afastar-se do nariz dele. Exato. É maravilhoso. É daqueles vídeos que por si só justifica a existência da internet. É para este tipo de coisas. Para terminar em beleza, há que dizer esta história. Para terminar em beleza, porque olha o que é que se passou aqui. Encravou. Parou, espera aí que eu ponho. Encravou. Vai, continua. Parou. E ela não voltou. Há que não dizer. É isto, olha, tá lá. Deixa estar. Continua, Nuno, desculpa. O fica a seco, fica bonito, na mesma. Há que dizer que a câmara já não existe. A câmara avariou. E porquê? Porque o senhor quis fazer filmagens debaixo d'água. E ele ouviu dizer que a câmara tirava maravilhosas imagens subaquáticas. Esqueceu-se, foi de meter dentro da caixinha transparente à prova d'água. Mas ele simplesmente pegou na câmara, sem proteção nenhuma, e meteu-se na água com ela. Eu acho que este senhor é um incrível campeão. Para terminar agora sim esta edição, outro tipo de estupidez. A América vive tempos de histeria total e completa. Por um lado continuam a não rever as leis de controle de compra de armas, por outro suspendem e expulsam miúdos pequenos de escolas, por vezes escolas primárias, só porque, como contámos aqui recentemente, um deles trincou uma bolacha até a deixar em forma de pistola e andou a simular que dava tiros aos colegas com essa bolacha trincada. Ou então, e contámos esta ainda há menos tempo, um miúdo foi suspenso da escola por ter apontado a um colega um arco e uma flecha imaginários. Estamos a falar de uma arma inexistente, ok? Feita com uma posição de braços e ar. E o miúdo foi suspenso por isto. E agora acontece isto, que ainda é mais espetacular. Um miúdo de 9 anos de idade foi castigado pelo diretor da escola primária onde é aluno. Foi suspenso porque mandou a uma colega de turma, uma miúda também de 9 anos, uma folhinha de papel com as palavras "eu gosto de ti" e um coração desenhado. E em letras mais pequenas o miúdo escreveu ainda à colega: "gosto dos teus olhos porque eles cintilam como diamantes". E agora preparem-se para ficarem embasbacados. O diretor da escola enviou uma carta aos pais deste aluno. A carta dizia que se esta situação séria voltasse a repetir-se, ele, diretor da escola, iria fazer uma denúncia oficial contra o miúdo por assédio sexual. Portanto, já não há só amor e afeto, não é? E ele não está a brincar. Ele não está a brincar. Entretanto, é bonito Portugal demonstrar esta onda de solidariedade para com o que aconteceu em Paris
com a canção dos Eagles of Death Metal, que não são. Uma das razões porque eu lancei isto agora cá foi também para se perceber que os Eagles of Death Metal não são uma banda satânica nem de death metal. São apenas pessoas com sentido de humor. E o Save a Prayer parece que está em primeiro lugar. Não no meu telemóvel. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: o maior épico de sempre sobre não mexer uma palha e não fazer a ponta de um chaveiro. O que é um chaveiro? É um corno. É? Sim, ponta de um corno, ponta de um chaveiro. É, um Sim, chaveiro. sim, Olha, É uma pessoa a quem a vida correu a mal? aprender. Vocês Já estão viste? sempre a Não aprender sabia coisas que chaveiro era corno. com o vosso mestre Yoda, que sou eu. Bom, este é um daqueles momentos da vida em que uma pessoa pensa: eu realmente devia ter seguido outra profissão. E não é que eu não gosto desta, é porque há um encanto especial em ter uma profissão como a do protagonista desta história, que correu o mundo no fim da semana passada e que vários ouvintes me enviaram para que nós falássemos dela aqui no Homem que Mordeu o Cão. Uma profissão na qual um tipo possa dedicar-se à nobre arte de não fazer rigorosamente nada e de ninguém dar por isso. E quando eu digo não fazer rigorosamente nada, quero dizer nem sequer pôr os pés no emprego. Isto é épico. Começou em 1990, em Cádiz, Espanha. Joaquim Garcia, o herói desta saga, é engenheiro e então é contratado pela autarquia de Cádiz como diretor técnico da área ambiental. Foi esse o trabalho dele até 1996. E nessa altura, o então vice-presidente da Câmara de Cádiz, um senhor chamado Jorge Blas Fernández, envia-o para a Companhia das Águas de Cádiz para fiscalizar umas obras numa estação de tratamento. Ora, o que é que sucede? Os anos passam e o vice-presidente da Câmara, Blas Fernandes, um dia lembra-se deste indivíduo. O indivíduo que ele pôs a trabalhar em 96 nas Águas de Cádiz, temporariamente, para fiscalizar as tais obras. Quando é que ele se lembra do indivíduo? Em 2010, 14 anos depois de o ter tirado da autarquia de Cádiz e o ter enviado para as Águas de Cádiz. E lembrou-se porque esse era o ano em que o homem, Joaquim, fazia 20 anos de serviço e era de bom tom oferecer ao senhor uma placa comemorativa. E é nesse momento, em 2010, que o vice-presidente da autarquia dá por si a inquirir-se: o que será feito deste tipo que eu mandei supervisionar uma obra nas Águas de Cádiz há 14 anos? Será que ainda lá está? Será que está reformado? Será que morreu? Uma coisa é certa, ele continuava a receber o ordenado todos os meses destes 14 anos. Olha que confortável, é? Este homem, Blas Fernandes, vice-presidente da Câmara, contacta então as Águas de Cádiz e diz-lhes: vejam lá, o que é feito desse senhor Joaquim Garcia que eu mandei para aí há 14 anos? Para espanto do vice-presidente, o pessoal das Águas de Cádiz responde: nós julgávamos que ele tinha voltado para aí, para a autarquia. Ao que o Blas Fernandes responde: ele não está aqui há 14 anos. E foi assim que se descobriu que Joaquim Garcia decidiu um dia, pura e simplesmente, deixar de ir trabalhar. Durante 14 anos. Mas espera aí. Então ninguém topou durante este tempo todo? E pagava-lhe o vencimento? Pagava-lhe o vencimento. Maravilhoso. Durante 14 anos, o homem recebeu um ordenado para estar em casa. E ninguém deu pela falta dele. Acho que se nós não viermos. Eu acho que Também quem é que vai notar? Olha que não sei. É isso. Não sei. Se calhar uma outra pessoa dava pela falta. É possível, um ou outro. Profissões, esta profissão não tem jeito nenhum que nós temos, de facto. Pois não. Mas isto consegue ser profundamente deprimente e ao mesmo tempo épico. A questão que eu estou aqui a analisar e a pesar é a seguinte: o que é que vale mais? Saberem que existimos e terem interesse na nossa existência, ou não terem interesse a um ponto em que podemos ganhar um salário sem fazer rigorosamente nada, porque ninguém vai dar por isso? Não darem pela nossa presença é francamente deprimente, mas ganhar sem fazer a ponta de um cornicho é tão espetacular. Não parece mal, Bom, não. Jorge Blas Fernandes, vice-presidente da autarquia, decidiu então telefonar para o homem invisível, Joaquim Garcia. E consta, invisível. consta que terá feito render o peixe. Atenção. Começou por lhe dizer: então você não foi trabalhar hoje? E Garcia terá respondido: não, que hoje tive de tratar de assuntos pessoais. Ok. Ao que o vice-presidente terá perguntado: então mas ontem também não foi? Ao que Garcia terá ficado sinceramente atrapalhado. Ele ainda assim nega que tenha faltado todos estes anos ao trabalho. Ele diz que foi algumas vezes, só que ninguém lhe dava nada para fazer. E então admitiu que, das vezes que foi trabalhar, levou livros para ler e que basicamente o que fazia no horário de expediente era pôr a leitura em dia. Olha. Pá, magnífico. O desfecho disto acaba por provar que a balda não compensa. Joaquim Garcia, que viu o passado acertar-lhe na cara com toda a força, estava ele já na pacatez da reforma. Quer dizer, é bem dizer, a reforma para este senhor não é muito diferente do trabalho. Exato. Não é? É uma continuação. Claro. Mas pronto, ele já estava reformado.
tem 69 anos de idade e agora vai ter de pagar uma indemnização à Câmara de Cádiz. A Câmara gostava de recuperar todo o dinheiro que pagou a Joaquim nos 14 anos que ele não mexeu uma palha. Só que mas, ele gastou dinheiro em assuntos pessoais. É não isso, pode agora... claro que sim. Não, mas agora a Câmara tem de se contentar com o máximo permitido pela lei espanhola no que toca a indemnizações, que é 27 mil euros, que é o equivalente a um ano de salário líquido. Mas isto acaba por ser épico. O homem é invisível e, na verdade, inútil para o Estado, até à altura em que decidem homenageá-lo pelos 20 anos de serviço. Qual? Vamos dar-lhe uma placa toda bonita. Onde é que ele está? Não está convosco? Não, connosco também não está. Eu sabia que ele estava convosco. Bom, não está. Há que dizer que duas versões desta história andam a circular pela net. Só mudam nos anos que o homem esteve sem trabalhar. Algumas dizem que ele esteve 14 anos, outras dizem que ele esteve 6. O que mostra como a imprensa está super focada hoje em dia. No site de um jornal português, eu devo dizer, não vou dizer que site, mas encontrei as duas versões. No mesmo jornal. É mais fácil do que confirmar a notícia. Mete as duas, o ar está bem. Bom, a versão dos 14 anos é mais espetacular, mas se tiverem sido 6, continua a ser espetacular. Eu estou sempre a dizer que um dos meus objetivos de vida é descobrir como ganhar dinheiro sem fazer nada. Eu não descobri, mas este homem, com a ajuda da sempre útil máquina trituradora de personalidade do funcionalismo público moderno, conseguiu lograr essa proeza. Bravo por isso. Opa. Mas eu gosto que ele diga: não, hoje não fui. Eu hoje tive assuntos pessoais para tratar. Assuntos pessoais. Sim, então sim, e sim. ontem? Então e anteontem? Então já há 3 anos. E há 6? Não, há 6 estava a ler um livro. Ok. Há 6 estava a ler um. Eu gosto que tenham feito o flashback todos os dias desses 14 anos. Sim, o E no telefonema dia mais 5 de março de 2001, pois nesse dia... Estava a ler um monte de vendavais. Maravilhosa esta história. Eu acho que é um clássico instantâneo. É tão bom. Mordeu o cão. E há muita gente que, quando se reforma, continua mesmo na reforma a ter as rotinas do trabalho. Este senhor, claramente, mantém as rotinas do Claramente, sim. trabalho. Às vezes em casa está a ler um livro e a mulher diz: lá estás tu a trabalhar. Lá no trabalho, sempre a trabalhar, sempre a trabalhar. O homem que mordeu o cão. Título deste episódio: Bandidos da Estupidez, Heróis de Micro-ondas. E ainda, Nuno Marco e Ricardo Araújo Pereira não dançam na boda de Vasco Palmeirim. Shame! Quando, como, porquê? Bom, antes disso, o herói da manhã é um aluno de uma escola em Inglaterra. Jacob Ford, 17 anos, ficou revoltado por uma medida bizarra da direção da Spalding Grammar School. A direção da escola proibiu os alunos de trazerem mochilas grandes para as aulas. É uma proibição um bocado bizarra que a direção explicou como tendo a ver com saúde e segurança dos alunos mais pequenos da escola. Aparentemente houve alguns que, mesmo por acidente, levaram com mochilas dos mais crescidos na cara. E atenção que eu tenho coisas a dizer sobre isso. O meu filho, uma vez no aeroporto, zangou-se imenso comigo e com razão, porque eu pus a mochila às costas e pus com tremendo desprendimento e despreocupação com o mundo que me rodeia e acertei-lhe com a mochila na cara. Acertei com a mochila na cara do meu filho. Grave. Não foi grave. Não lhe arranquei a cabeça. Não lhe arranquei a cabeça. Estás a ver, Claro, estás a grave ver, no sentido que é chato para É o ele. balanço. estás a ver esta cicatriz que eu tenho aqui na testa? Sim. Uma Monte Campo de 1987. Eu pedi-lhe imensa desculpa, coitadinho, e ele ficou super revoltado comigo. Eu acho isto um drama real de pessoas mais baixas. De facto, podem levar com mochilas na cara. E por isso há um lado em mim que compreende a decisão desta escola, embora eu acho que proibir é um exagero. Eu acho que mais valia sensibilizar os alunos mais velhos para terem cuidado a manejar as mochilas do que proibir o uso de mochilas. Onde é que se transportam os livros e tudo o que é preciso? E é aqui que entra o protesto deste jovem Jacob Ford. Jacob, furioso com esta regra e sem saber como transportar os seus livros para a escola, decidiu mostrar à direção o ridículo desta proibição, transportando os livros dentro de um tipo de bagagem não proibido pela direção. Ele levou os livros para a escola dentro de um micro-ondas. Carregou consigo todo o dia. Ele levou à mão. Olha que prático. Que ele levou micro-ondas com livros lá Para dentro. mostrar o seu protesto. Não se pode levar mochilas? Então o que é que se leva para a escola, hein? Com os livros. E foi suspenso. Não foi se suspenso. percebe. Teve uma suspensão. Não me parece nada bem. Mas não a parece nada parte bem. má foi suspensa, a parte boa está com os braços muito fortes. É isso. Na Bélgica aconteceu um dos assaltos mais giros dos últimos tempos. É uma daquelas histórias maravilhosas que pensei, pá, não, era impossível isto. Se isto fosse ficção, as pessoas diziam não,
É pá, muito forçado. Não, bandidos entram numa tabacaria, não é? Isto é um assalto e tudo e tudo. O habitual. Era um bando ainda grande, 6 meliantes armados aos gritos. O dono da loja, Didier, tem então o sangue frio de lhes dizer: escutem, ainda é muito cedo e a loja ainda não tem muito dinheiro na caixa. Porquê é que não voltam ao fim da tarde, onde já sou capaz de ter para aqui uns bons 2.000 ou 3.000 euros? Incrivelmente, os 6 elementos do gangue responderam: ok, olha, boa ideia, faz sentido, obrigado. faz sentido. Obrigada, Pronto, exato. então voltamos mais logo. Isso é maravilhoso. Até logo, bom dia. Ainda pedir o Até livro, logo. ainda pedir o livro dos elogios. Exato, claro, Dizer, claro. este senhor é muito simpático. Bom, isto passou-se. 5:30 da tarde, os 6 bandidos, conforme combinado, regressam à loja. Não entram, espreitam só lá para dentro e o Didier grita de trás do balcão: pessoal, é melhor quando eu estiver a fechar a loja, que agora ainda há muito movimento, não vos consigo atender como deve ser. E eles têm ideia de quando poderá ser e tal. E o Didier responde: daqui vai a 1 hora, 6:30 já dá para saltarem isto na boa. Ele está bem, pronto. Vou tomar um cafezinho e depois voltem eles. Está bem, até já então. 6:30 os bandidos voltaram e a polícia estava à espera deles dentro da loja. Foram imediatamente presos. Obrigado, bom dia. Eu acho isto o melhor assalto de O sempre. melhor assalto de sempre. Didier. assalto de Ganda Didier. Ganda Didier. Bom, temos obviamente que abordar o elefante na sala, não é? Não me chames dessa maneira, obrigado. Ontem a minha irmã manda-me uma SMS onde diz escândalo! E eu fiquei genuinamente apreensivo, não é? Quem é que agora fez o quê? Que herói do cinema foi desmascarado como agressor sexual desta vez? E ela não me disse logo que fez render o peixe, não é? E a dada altura manda-me uma outra mensagem a dizer: o Anson já te deve ter enviado. O meu caríssimo Anson Lisboa, para quem não sabe, é um herói do Instagram, é um artista visual de gênio, é um dos tipos mais divertidos que eu conheço. E de facto foi o Anson que descobriu o artigo que ontem parou Portugal depois do almoço. O artigo apareceu no site da Nova Gente, revista que ao fim destes anos todos de existência, não sei como é que não viu o seu nome atualizado para gente já de uma certa idade. E tem um antetítulo que diz: os velhos do casamento. Velhos entre aspas, porque creio que posso ter sido eu a usar essa designação. Sim. Não é? E eles acho que estavam a tentar citar-me. E depois... Deixa-me só, Marco, desculpa. Sim. Eu recentemente falei para a Nova Gente, fui entrevistado nas gravações do The Voice Portugal. Sim. E a primeira pergunta que me colocaram foi exatamente sobre Ricardo Araújo Pereira no Marco no casamento. Qualidade, Vasco. E disseram: Vasco, é verdade que eles não dançaram? E eu disse: olha, eu estava preocupado com outras coisas. Mas Era tipo o meu dia. epá, eu acho que não os vi dançar. E digo mais: é perfeitamente normal que eles não tenham dançado, porque dançar não é o De forte repente há deles. aqui um dança-gate que, sinceramente... Bom, o título choque diz: Nuno Marco e Ricardo Araújo Pereira não dançam na boda de Vasco Palmeirim. E eu não sei se eles pretendiam abordar esta notícia com algum humor, mas a maneira como isto saiu foi de facto dramático. Reparem o que diz por baixo do título. Diz assim: Nuno Marco e Ricardo Araújo Pereira estiveram no casamento de Vasco Palmeirim, mas nem sequer dançaram. Foi este nem sequer que me esmagou. Isto podia ser uma notícia cómica sobre dois tipos que já aos 20 anos de idade eram velhos, quanto mais aos 40 e tais. Mas a frase "estiveram no casamento de Vasco Palmeirim, mas nem sequer dançaram" Isso tem um subtexto que é: foram para lá encher o bandolho. Exato. O mínimo que deviam ter feito era ter dançado. É verdade, é verdade. Há esse lado, mas também ao mesmo tempo parece uma posição de protesto, não é? Há quase claramente Nuno Marco e Ricardo Araújo Pereira não aprovaram esta relação. Foram lá e nem sequer dançaram. Vamos no fundo mostrar o nosso sagrado. Mas houve quem tenha feito outras leituras mais hilariantes, como por exemplo o meu amigo Filipe Melo. O Filipe escreveu no Instagram: não se percebe se é no geral ou se foi um com o outro. E ler isto assim é maravilhoso, porque se eu e o Ricardo fôssemos um casal, esta notícia era bombástica. Era. Nuno Marco e Ricardo Araújo Pereira não dançam na boda de Vasco Palmeirim. Estiveram no casamento de Vasco Palmeirim, mas nem sequer dançam. A relação está no fosso. Eles já nem dançam um com o outro, eles só gritam, Eles que dançaram tanto e agora já não dançam. É isso. Seja como for, foi muito engraçado ler isto ter sido uma notícia, porque prova que não está a acontecer rigorosamente nada no país. Mas o pacto que eu gostava de fazer com estas revistas é o seguinte: falem destes assuntos, mas já agora, no corpo da notícia, acrescentem informação sobre as coisas que eu ando a fazer, do género: Nuno Marco, cuja peça Lusitânia Comedy Club, o Porquê da Coisa, será exibida dias 8 e 9 de novembro no Tivoli BBVA, não dançou no casamento de Vasco Palmeirim, ok? Ou Nuno Marco, que irá lançar dia 7 de novembro o livro Páginas de Livros Infantis Rejeitadas, urinou num arranjo floral no casamento de Vasco Palmeirim. O quê? Não aconteceu. Tu fizeste não isso? aconteceu. Mas olha, estavam lá arranjos florais muito jeitosos. Não pude beber
beber até esse ponto. Porque tinha que levar o carro para casa. Nem sequer bebeste até esse ponto. Não tinha até. Nem dançaste, nem bebeste. Eu sou o meu próprio designated driver. Exato. Não, mas bebi e comi na conta certa. Bom, ontem gravei o primeiro episódio do podcast Cave do Mar, onde o Ricardo participou juntamente com a Carolina Torres e o Anson. E mais uma vez não dançaram. Não dançámos, mas a Carolina queria que nós dançássemos. Mas podem ver no meu canal de YouTube, que é youtube.com/Nuno Marco na Cave. E abordámos este assunto. Tanto assim que o título do primeiro episódio do podcast é precisamente Velhos que não dançam em casamento. E em breve. Agradece à nova gente. Sim. É isso. Agradece à nova gente. Obrigado, gente de uma certa idade. Em breve vai estar disponível em áudio também em todas as principais plataformas de podcasts. Muito bem. #NoDance. Título deste episódio: Os bandidos não tomam banho em produtos alimentares. O homem que mordeu o cão. Começo com um pouco de serviço público. Na Rússia, nunca comam queijo. Repito, na Rússia, nunca comam queijo. Eu sei que vocês querem ir à Rússia e uma vez lá chegados querem comer queijo, mas nunca é demais frisar isto. Na Rússia, nunca comam queijo. E porquê? Por causa de uma fotografia que anda a circular pela net e que mostra a festa de um grupo de funcionários de uma fábrica de queijos em Omsk, na Sibéria. Na imagem que eles próprios publicaram no Facebook, vemos um bando de homens todos nus a tomar banho num contentor do leite que é usado para fazer queijo. Eles estão a tomar banho no leite. Agora percebo porque é que o queijo cheira a chulé. Se calhar há mais fabricantes de queijo a tomar banho no leite do que nós imaginamos. A Cleópatra também o fazia, não é? Mas acho que depois não comercializava. Não comercializava, sim. Não. Sobre isto tenho apenas a fazer um comentário e é o seguinte. Bom, na Geórgia. Já agora, se me permites, aquilo depois pasteuriza, pá. Sim, aquilo pasteuriza todo e qualquer humor que os russos possam verter para dentro. No fundo, é como pisar a uva, não é? Exatamente. Quer dizer, depois aquilo fervilha o chulé. Sim, mas mesmo assim. Este é um momento conciliador e de. Vamos lá ver uma coisa. Mesmo. É toda uma vida a perdoar russos. A associação de amizade. Mas quando pisas a uva é só o pezinho, não é? É. Uma pessoa está toda nua dentro do leitinho que vai. Não quero. É por só o pezinho que está no meio. É tudo. É tudo. Pensa bem nisso. Na Geórgia, nos Estados Unidos, um senhor vai a um banco para fazer um depósito de $71.000 na sua conta. E pronto, é isto a história. Hein? Não é. O senhor pediu ao empregado do banco: faça-me este depósito de 71 mil. O empregado do banco engana-se no número da conta. Os $71.000 vão parar à conta de um outro indivíduo, um jovem de 18 anos. O que é que faz o jovem quando constata que de repente, sem que ele saiba como, a sua conta bancária ganha $71.000? O que faz o jovem, Nuno Marco? Devolveu de imediato. Não, em 10 dias este menino estourou logo 57 mil em tudo o que possam imaginar. E quando foi contactado pelo banco, que lhe disse: esse dinheiro não é seu, devolva, ele respondeu: não, isto foi de uma herança de uma avó minha que morreu. Ao que o banco disse: não, nós temos aqui, temos computadores. Foi um erro nosso. Agora o jovem vai ter de devolver os $71.000. Como? A melhor maneira é esperar que um funcionário do banco se engane outra vez. Bom, ora aqui está uma história gira sobre os atos de loucura de que uma pessoa é capaz para ter uma bonita sala de estar. Isto passou-se em Michigan, nos Estados Unidos. Um indivíduo, numa noite, arromba a porta de uma loja de móveis e saca lá de dentro, com tremendo sucesso, um magnífico sofá. Uma coisa para custar 3.000 euros. Só que quem já carregou um sofá sabe o que custa. Por isso, das duas, uma: ou este tipo é fortíssimo e conseguiu carregar um sofá sozinho num instante, ou a polícia daquele sítio é muito lenta, porque ele conseguiu arrombar a loja, arrastar sozinho o sofá lá de dentro, metê-lo numa carrinha e fugir sem que nada lhe acontecesse. Isto passou-se. Passados uns dias, de novo à noite e de novo com um pé de cabra, ele arrombou de novo a porta da mesma loja. Diz-se que o criminoso volta sempre ao local do crime e este voltou. E porquê? Para ter o mobiliário completo, não é? Não, almofadas e um tapete para fazer pandan. Para fazer pandan, claro. Possivelmente o roubo mais parvo de sempre. À meia da noite, um indivíduo entra numa loja para sacar 2 almofadas e um tapete. Porque a namorada lhe tinha dito que ficava aqui bem era 2 almofadas neste sofá e um tapetezinho no chão, assim em castanho. O amor. E assim pode-se completar o provérbio: o criminoso volta sempre ao local do crime por causa do pandan. Pois é. E foi apanhado. E claro.
Foi apanhado. A polícia O Pandan seguiu. Lixa. A polícia seguiu o senhor à casa da namorada, apanhou-o em flagrante a ajeitar as almofadas. É como o Karma, o Pandan. E... Estás a gostar? Sim, eu não vou largar disto. Quando foi apanhado, ele disse aos polícias: acham que fica melhor assim ou assim? E pronto, olha, é isto. É isto que temos. Eu gosto muito Quer do dizer tom. mais uma vez Pandan? É pá, não sei Pandan. bem. Pois. Olha o panda do Kung Fu. Já viste? Vou então beber água. É isso. O Homem que Mordeu o Cão fez pandan com o seguro Montepio Auto, com o Homes Place e com a Saúde Prime. O homem que mordeu o cão. Eu devo dizer que, heroicamente, fiz esta edição do Homem que Mordeu o Cão com um pelo a tentar sair-me do nariz. Eu não percebo isto com a idade, esta coisa horrível. Sim. Pá, eu não quero envelhecer. Tens que ter uma máquina. Eu não quero envelhecer. Eu sei, mas é no nariz, é nas orelhas. Porquê é que os pelos começam a sair de uma pessoa com a idade? Pá, Não se estão lá percebe. bem durante anos e anos e de repente a pessoa faz 40 anos e estão os pelos todos. Tu precisas de um body hair trimmer.